ministro Silvio Almeida é um ministro improdutivo. Em um ano, ele não conseguiu produzir nada para o nosso estado. Gostaria agora de comentar sobre a vinda de Silvio Almeida a Salvador, ministro dos Direitos Humanos, iniciando pelo seguinte, vamos lá. Não existe governo absolutamente bom, nem governo absolutamente ruim. No governo anterior, gestão de Jair Messias Bolsonaro, você tinha um leque de ministros que trabalhavam bem, ministros que trabalhavam mal. E a gente precisa saber separar o joio do trigo. Ah, não gosto dessa legenda. Você precisa saber separar quem dessa legenda está trabalhando direito e quem não está, até para saber fazer a crítica do que você não gosta. Ah, eu adoro, é o meu governo. Então, do governo que você gosta, está trabalhando bem? Será que não é bom trocar quem não está? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é essa situação. Nós vamos falar agora sobre o ministro do governo Lula, Silvio Almeida, ao qual vai fazer agora um ano, né? Faltam 3 meses para fazer um ano de gestão. E ele ganhou o título proposto pelo deputado da ALBA, Hilton Coelho do PSOL, de cidadão soteropolitano, cidadão de Salvador. E é muito interessante porque a justificativa para entregar o título a ele foi porque ele evidenciou o conceito do racismo estrutural no Brasil. Para quem não sabe, essa evidência foi feita por uma obra dele de 2019 chamada Racismo Estrutural. Para poder comentar aqui, inicialmente eu li as obras de Silvio Almeida, do Direito Jovem de Lukács. O doutorado dele foi sobre Sartre, não terminei de ler, são 224 páginas, então por favor me perdoem. Inclusive é um doutorado fantástico, vou fazer o que eu elogiar Silvio Almeida, porque o doutorado dele, principalmente a análise dele sobre Sartre e essencialismo é maravilhoso. O problema, na minha opinião, é quando ele começa a colocar ideologia política numa análise. Pra mim ele se perde ali pro final, mas até onde eu tô lendo tava bacana. Só começou a se perder um pouco nas conceituações. Mas minha pergunta é, ele como ministro de Estado, ele vem para um estado, que é um estado onde você tem maior número de evasão escolar de negros. É o estado ao qual você mais mata negros. É o estado onde os negros têm menor acesso ao sistema de saúde. E a questão é, qual medida em um ano ele tomou para ao menos aliviar esses problemas? Exatamente. A gente tem aí uma situação que vale questionar qual foi o critério que a ALBA adotou para conceder essa honraria ao ministro. E para não dizer que ele não fez nada nesse um ano, ele mandou um comunicado para que investiguem o grupo de policiais que estavam sendo truques da Bahia. Fim. Foi exatamente isso. A gente teve essa situação e eu me lembro, Bruno, que logo depois que ele fez esse comunicado, quando teve aquelas operações na Bahia, houve um aumento no número de mortes. Logo em seguida, teve uma reação do crime organizado também, que gerou mais mortes de civis, e foi cobrado do ministro também que defendesse o direito fundamental, que é o direito à vida, e o ministro ele se reclusou para não opinar sobre essa situação. E eu fico perguntando, será que essa honraria, ela de fato é pelo trabalho do ministro prestado, ou é uma forma da Assembleia da Bahia e do governo do estado também fazer uma média com o ministro por essa situação? A gente tem um governo petista aqui, que está com uma situação delicada na segurança pública, tem que agir de forma mais firme, e isso gera crítica para o governo Lula e para o ministro. Então, será que essa honraria, qual foi o critério adotado para conceder ao ministro Silvio Almeida? E assim, ele tem 2 livros interessantes publicados, que estão na tese de doutorado dele como livro, e usam como mérito para dar a honraria dele um livro que ele parte de um princípio completamente errado, ao qual ele confunde problemas derivados econômicos com problemas de racismo. Gente, o racismo existe, isso é inegável, nós temos problemas sociais terríveis derivados do racismo, mas esses problemas sociais se repetem no mundo todo por questão econômica, que inclusive se repetem aqui. Então ele parte de uma tese de um princípio errado e a premiação dele vem por causa de um erro e não de um acerto. Então, deixei aqui meu esclarecimento que, na minha visão, o ministro Silvio Almeida é um ministro improdutivo. Em um ano, ele não conseguiu produzir nada para o nosso estado. Então, dessa gestão atual, do atual presidente Luiz Inácio da Silva, é um ministro que eu, particularmente, eu não gosto da gestão, porque em um ano, como vimos aqui, ele não trouxe uma única medida que consegue, pelo menos, reduzir esses problemas que nós temos no nosso estado. E é uma vergonha a ALBA fazer esse comício político e dar esse título a esse ser de cidadão, na minha humilde opinião. Pode seguir. Concordo extremamente com o Bruno, e a gente tem aí aquela questão que você tocou, que é a efetividade. O ministro já tem aí um período trabalhado, e o que de fato, além da declaração, além ali da manchete, o que de fato foi entregue pelo Ministério, nós temos que avaliar isso, independente de qual foi a sua escolha na eleição. Você é um cidadão brasileiro e você deve cobrar que, de fato, tanto o presidente da República quanto seus ministros atuem de forma efetiva e cumpram sua função. Em resumo, meu amigo, se você votou em Lula,
cobre Silvio Almeida, porque se ele fizer cagada, ele vai manchar o nome de Lula, entendeu? Se você não votou Lula, se você odeia Lula, cobre Silvio Almeida e fiscalize ele, porque se ele fizer coisas erradas, você vai usar para poder usar como outro argumento na eleição. Então, tem que fiscalizar todos os ministros de Estado. Pro bem ou pro mal, a gente tem que fiscalizar todo mundo, beleza?